Conhecendo o entulho e o canteiro de obras. Gestão de resíduos na construção civil. Entulho. Atualmente, o lixo é um dos maiores problemas mundiais, pois o impacto ambiental que ele causa é grande. Na construção civil, a quantidade de resíduos gerados nas obras é grande, e eliminá-los com consciência ambiental é um problema maior ainda. Estima-se que a construção civil gere resíduos da ordem de 450 km por habitante no ano. Esse valor varia de cidade para cidade, e também de acordo com o desenvolvimento regional do setor. Regulamentação. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, baixou a resolução número 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos. Segundo a resolução 307 do CONAMA, os resíduos da construção civil são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras da construção civil e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, vidro, plásticos, tubulações, fiação elétrica e etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. Segundo a mesma legislação, os resíduos são classificados da seguinte maneira: Classe A, tijolo, telhas, areia e outros trituráveis. Classe B, papel, papelão, plástico, madeira, recicláveis. Classe C, gesso, isopor e outros, não recicláveis. Classe D, tinta, verniz, solventes, resíduos perigosos. Segundo a mesma legislação, os resíduos são classificados da seguinte maneira. Percebemos que, segundo a classificação dos resíduos da CONAMA, grande parte do que é jogado fora pode ser reciclado ou reutilizado. Os demais resíduos precisam ser reduzidos. Os famosos 3 R's. Reduzir. É possível reduzir a quantidade de lixo gerado quando pensamos antes de consumir ou de executar determinado serviço. Precisamos racionalizar o uso de materiais e produtos no dia a dia. Por exemplo, é melhor utilizar meio tijolo do que tentar cortá-lo, pois o corte nem sempre dá certo. Isso acaba gerando lixo e desperdício de material. Reutilizar. Antes de descartar um material ou produto, precisamos pensar em diferentes formas de utilizá-lo novamente, em sua função original ou não. Um exemplo disso são as formas de concreto, que devem ser feitas de maneira que possam ser desmontadas e utilizadas novamente. Reciclar. Quando produtos ou embalagens são descartados por pessoas ou outras atividades, indústrias especializadas reaproveitam a matéria-prima para a fabricação de novos bens. Dizemos, então, que houve reciclagem. Por exemplo, as latas de tinta, os vernizes e os restos de ferro de uma construção servem como matéria-prima para a fabricação de novos produtos. Adotando os 3 R's, é possível diminuir os custos da obra, a contaminação do meio ambiente, a utilização de recursos naturais e, principalmente, garantir que as próximas gerações vivam em um planeta mais saudável e sustentável. Reciclagem de resíduos. Atualmente, existem empresas especializadas na reciclagem de resíduos na construção civil. São estações que transformam nos seguintes produtos: os resíduos de peças fabricadas em concreto de argamassa, fibrocimento e pedras ornamentais em argamassa e concreto não estruturais, peças para calçamento, blocos de vedação, guias para meio-fio e etc. Os resíduos cerâmicos em base de pavimentação de via pública, em drenos, camadas drenantes e materiais de enchimento, tijolo. A composição de resíduos. Embora não existam estatísticas nacionais, os especialistas da área da construção civil afirmam que os resíduos são compostos basicamente por 60% de argamassa, 30% de componentes de vedação, tijolos e blocos, 10% de outros materiais, concreto, pedra, areia, madeira, canos e etc. Vale lembrar, a Resolução 307 determina que as empresas da construção civil devem ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final. Principais resíduos gerados pelas diferentes etapas de uma obra. Etapa da obra: demolição. Resíduos: concreto, vidros, material de enchimento e aço. Escavação: solo, rocha, resíduos de concreto, árvores e demais componentes de cobertura vegetal. Fundação: sombra de concreto, aço proveniente de cortes de barras, embalagem de cimento e madeiras. Alvenaria: tijolos, argamassa, embalagem de cal, cimento e argamassa pronta. Acabamentos: argamassa, telhas, tubos de cobre e PVC, alumínio de perfis e esquadrias, gesso, sacos de embalagem diversas, latas de tinta e solventes, tubos de silicone, cerâmicas, vidros, espuma expansiva, retalhos de madeira e fios elétricos. Reaproveitamento em obra. A madeira utilizada na obra pode ser reaproveitada no próprio canteiro. No final da construção, os resíduos de madeira devem ser reciclados, servido de matéria-prima para a fabricação de novos produtos. Outro destino para a madeira é a geração de energia em caldeiras e fornos industriais. Os resíduos gerados durante a alimentação e a higiene pessoal dos funcionários devem ser descartados na coleta de lixo normal da cidade. Esse lixo é orgânico. As concessionárias de limpeza pública realizam a coleta, o transporte e a destinação correta do material. Fique ligado, é preciso tomar muito cuidado com as caçambas de entulho, que servem apenas para guardar resíduos de classe A. Estudos mostram que mais de 30% do material ar-condicionado nesses recipientes provém de resíduos de classe B e D. Diante disso, devemos levar em consideração o fato de uma caçamba ter capacidade de acondicionar 6 metros cúbicos de material. Isso significa que mais de 3 metros cúbicos são de resíduos que devem ir para outras empresas de reciclagem. NBRs sobre gestão de resíduos para construção civil. NBR 10004 diz respeito a resíduos sólidos da construção civil. Engloba diretrizes para o projeto, implantação e operação. NBR 15112 refere-se a resíduos da construção civil e a resíduos volumosos, áreas de transbordo e triagem.
estabelece diretrizes para projeto, implantação e operação. NBR 15.11.3 engloba resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes. Determina diretrizes para projeto, implantação e operação. NBR 15.11.4 diz respeito a resíduos sólidos da construção civil, áreas de reciclagem. Engloba diretrizes para projeto, implantação e operação. NBR 15.11.5 refere-se a agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil, execução de camadas de pavimentação e procedimentos. NBR 15.11.6 engloba agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil, utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural. Requisitos: evitando o desperdício. As estatísticas do setor apontam que cerca de 30% do valor final de uma obra é jogado fora, ou seja, é desperdiçado durante as etapas da construção. Muitos são os motivos de tanto desperdício. Entre eles, podemos citar a falta de treinamento dos trabalhadores, métodos ultrapassados de trabalho, erros de segurança e falhas de estocagem do material de construção. 60% dos resíduos da construção civil são compostos por argamassa desperdiçada. Sabendo disso, o mestre de obras pode treinar a equipe de pedreiros para que esses utilizem o recurso de forma mais sustentável possível. Outros dados preocupantes envolvem o fato de que 30% dos tijolos e demais elementos de vedação transformam-se em entulho e 50% do tempo dos serventes é desperdiçado. De acordo com a NR18, que fala sobre as condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, a definição de canteiro de obras é área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução de uma obra. Mas, na verdade, significa mais do que isso. Se trata de um lugar onde os objetivos das pessoas serão materializados. Sendo assim, o planejamento de um projeto no todo começa com a organização do canteiro de obras. O canteiro necessita de um planejamento e da organização dos materiais, dos equipamentos e dos profissionais, com o objetivo de entregar a obra no prazo com a qualidade e o custo previstos. Uma organização planejada e executada correta ou incorretamente afeta diretamente no tempo dos serviços e na produtividade dos grupos de trabalho, sendo importante a preocupação em diminuir ao máximo o deslocamento das instalações para que seja evitado o desperdício de material e de mão de obra. Na maioria das vezes, existe um projeto de implantação para o canteiro de obras, onde são definidos tamanhos, formas, localizações, circulações de pessoas e de materiais. O responsável que conhece o projeto da edificação e os serviços que serão realizados em cada etapa deve se atentar em como estão sendo realizadas as acomodações dos materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra, assim como a circulação dos caminhões e das máquinas. Outro ponto que necessita a atenção especial do responsável é a observação das diretrizes da NR18 com relação às áreas de vivência dos funcionários, como banheiros, refeitórios, vestiários e enfermaria, pois estes precisam garantir condições humanas de trabalho e permanência e facilitar o dia a dia dos operários. É necessário dizer que o canteiro passa por modificações durante a execução de uma obra, pois serviços diferentes são exigidos em cada etapa. Por exemplo, durante a fase de fundação, muitas máquinas são utilizadas no terreno e para isso precisa ter um espaço para essas máquinas permanecerem. Um outro exemplo é a fase de acabamento, onde os serviços são mais limpos e cuidadosos. Para distribuir os centros de atividades do canteiro, a primeira fase de implantação é o isolamento do perímetro para que seja evitada a entrada de pessoas não autorizadas e para que seja assegurada a segurança dos operários. Esse isolamento geralmente é feito com tapumes. Os tapumes são vedações utilizadas para delimitar o perímetro e devem ter altura mínima de 2,20 metros. E existem tapumes de alguns materiais diferentes que normalmente são utilizados os tapumes de madeira, feitos com madeirite ou OSB. Mas também existem os tapumes metálicos, de aço galvanizado e ainda os tapumes ecológicos, feitos de tiras de madeira reflorestada, resina fenólica e MDI. Depois, são feitas as instalações de água, esgoto, luz elétrica e telefone, de acordo com o planejamento do canteiro, além de observar onde serão localizados os escritórios, os banheiros, os centros de atividade e o almoxarifado. Na carpintaria, fica instalada a serra circular e os equipamentos e ferramentas que são utilizados para outras atividades. O encarregado desse setor fica responsável pela bancada de trabalho com as diversas ferramentas. No setor da armação, também é necessário haver um encarregado que fica responsável pelos equipamentos como solda, serra policorte, entre outros. As ferragens armadas e formas para concreto ficam no espaço da área de construção, não tendo um lugar próprio para seu armazenamento. Em algumas obras, com mais de 50 funcionários, as empresas preferem alojar os funcionários que não morem na região em casas alugadas fora do canteiro, deixando o espaço interno mais funcional. O planejamento e organização do canteiro de obras segue as normas da NR18 sobre condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. É importante citarmos sobre algumas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho para a construção civil, e elas se objetivam a diminuir os riscos a que estão expostos os trabalhadores de um canteiro.